Aí estourou a barragem de rejeito na mina do Córrego de Feijão, em Brumadinho, e estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente A barragem estourou lá e eles estão ilhados lá. Agora só que tá ilhado lá, só ele não, porque todo mundo sabe. A barragem de Brumadinho saiu correndo, mas é desesperador. Bombeiro, de emergência. Tá inundando a barragem da Vale, explodiu! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um tema, complexo e urgente. Vamos mergulhar nas consequências dos rompimentos de barragens lá em Minas Gerais, usando como guia um artigo acadêmico. É do Cristiano de Melo Bastos e o título já diz muito. Função social da propriedade e as tragédias socioambientais de Mariana e Brumadinho. Um constitucionalismo que não é para valer. Saiu nos cadernos IHU Ideias. Exatamente. E o Bastos, ele vai fundo nessa análise, né? Ele investiga como um princípio-chave da nossa Constituição, essa tal de função social da propriedade, parece que foi, assim, totalmente deixado de lado no que levou a essas tragédias. Mariana, Brumadinho. Sim. E aí fica a pergunta, né? Uma pergunta dura que o texto coloca. Será que a nossa lei maior funciona mesmo? Quando bate de frente com interesses econômicos gigantescos? É isso que a gente vai contar, destrinchar aqui os argumentos do autor, os fatos que ele traz, que são chocantes, e o que tudo isso significa. Vamos conectar a lei, a realidade dura que as pessoas viveram e ainda vivem, e as falhas que o artigo aponta no sistema. Bom, vamos lá. Para começar, o texto dimensiona a coisa. Não estamos falando de acidentes pequenos. De forma alguma. Mariana, que foi da Samarco, né? Aquela parceria da Vale com a BHP Billiton. Isso. E Brumadinho, da Vale, diretamente. São classificados, olha só, entre os maiores desastres do tipo no mundo inteiro. Os números são brutais. Precisam ser ditos, né? Pra gente ter a noção. Mariana, foram 19 mortos. 19 vidas. Em Brumadinho, o número oficial é 259 mortos identificados, 11 desaparecidos. Mas as associações de familiares, eles contam 272 vítimas, incluem bebês que estavam em gestação. Nossa! E além das vidas, né? A destruição ambiental. É uma escala, assim, difícil até de imaginar. O Bastos reforça que são os maiores desastres nacionais com barragens de rejeitos. Vamos detalhar um pouco mais o impacto? Seguindo o artigo. Mariana. 62 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. 62 milhões. Para ter uma ideia, o texto compara com 25 mil piscinas olímpicas. É muita coisa. Essa lama toda matou o Rio Doce, tecnicamente. Morte técnica, exato. Um rio vital, que passa por Minas, pelo Espírito Santo, afetando assim a vida de 230 municípios. E a lama não parou, né? Viajou 663 quilômetros. Até o mar. Imagina o rastro de destruição. Absurdo. E as consequências de longo prazo que o texto levanta são aterradoras. O solo fica infértil, coberto por aquela crosta de rejeito seco. Sim. Destruição de quase 1.500 hectares de vegetação, mata atlântica, mata ciliar. Áreas de proteção. Exato. Morte de peixes de toda a vida aquática e o impacto continua no mar. Reservas biológicas tipo comboios, áreas de proteção ambiental como a Costa das Algas lá no Espírito Santo. Tudo atingido. Tem uma citação no artigo de um biólogo, André Rucci, que arrepia. Ele estima que a natureza vai levar no mínimo 100 anos para limpar essa sujeira que chegou no mar. 100 anos, um século. É difícil processar. Mínimo, né? E em Brumadinho, a tragédia humana foi ainda maior em número de vidas e o padrão de devastação ambiental se repetiu. A lama varreu tudo, atingiu o rio Paropeba. Que é afluente do São Francisco, outra bacia importantíssima. Exatamente. O artigo cita relatórios da SOS Mata Atlântica. Mesmo um ano depois, a contaminação continuava altíssima. Níveis absurdos, né? Ferro, manganês, cobre. Muito acima do limite. Água imprópria para a vida aquática, para o consumo, em mais de 80% dos pontos analisados ao longo de 300 quilômetros de rio. Nenhum ponto com qualidade boa. Nenhum. E a fria mental, como o Bastos ressalta, olhar o impacto humano para além das mortes, que já é terrível, mas tem mais. Sim, a vida que ficou, né? Exato. E Mariana, Bento Rodrigues.
O distrito foi varrido do mapa. Mais de 200 construções destruídas. Centenas de famílias sem casa. Sem ter para onde ir, sem trabalho. Isso. Pescadores, agricultores familiares, dependiam do rio, da terra, tudo contaminado. Falta de água potável. E o trauma psicológico, né? O medo, a insegurança. O autor conta que visitou um distrito, Biboca. 50 famílias que viviam da pesca da agricultura tiveram que largar tudo. Foram parar, segundo relatos, em favelas de BH, em condições precárias. Que situação. E ainda tem as comunidades indígenas. O texto cita os Pataxó, os Naoxurã, também diretamente afetados pela contaminação dos rios. É um cenário de destruição completa. E é aí que o artigo do Cristiano de Melo Bastos traz o argumento central, né? A violação da função social da propriedade. Como é que essa ideia, que às vezes parece meio abstrata, se conecta com a prevenção desses desastres? Qual a visão do autor? A conexão é total e é o ponto nevrálgico da crítica. Bastos busca lá em juristas como Leon Djugit a explicação. Propriedade privada hoje não é um direito absoluto. Não é meu e faço o que eu quero. Certo. É uma função social. O proprietário, seja uma pessoa ou uma mega empresa, tem o dever de usar o que é seu, a terra, a mina, a fábrica, de acordo com finalidades sociais. Finalidades definidas pela lei e pelos valores da sociedade. E isso não é só teoria de livro, não. Está na nossa Constituição de 88, artigo 5º, inciso 23. Garante a propriedade, mas condiciona a função social. Ah, então tá explícito? Sim. E no artigo 170, inciso 3, função social da propriedade como princípio da ordem econômica. O Código Civil de 2002 também reforça, lá no 1228. Então quer dizer, a função social não é só um limite que vem de fora. Ela faz parte da própria ideia de ter propriedade. Só é legítimo se cumprir esse papel. Exatamente. É inerente ao direito. E aí tem um ponto crucial que o Bastos destaca citando Paulo Lobo. Não dá para confundir função social só com lucro, com aproveitamento econômico. Importante isso. Uma empresa pode estar batendo recorde de lucro e, ao mesmo tempo, violando feio a função social. Como? Destruindo o meio ambiente, por exemplo. Isso vai contra o artigo 225 da Constituição, do meio ambiente equilibrado para todos. Claro. Ou não cumprindo lei trabalhista, precarizando, ou desrespeitando norma de uso do solo. Na visão do artigo, Mariana e Brumadinho são exemplos extremos dessa desfuncionalização. A busca pelo lucro, pela redução de custo, inclusive na segurança das barragens, teria passado por cima desses deveres sociais. O texto cita o Fábio Conder Comparato. Outro jurista importante. Sim, que diz que a propriedade, pela Constituição, devia ser um meio para a vida digna de todos, não um instrumento de poder e exclusão. Isso leva direto para o subtítulo do artigo, que é bem provocador. Um constitucionalismo que não é para valer. O autor pega essa frase que foi usada pelo ministro Barroso para falar do passado, quando a Constituição não pegava na prática, e aí ele pergunta, será que para essas vítimas, para tanta gente vulnerável, esse constitucionalismo ainda não é para valer? A provocação é essa. E a análise do Bastos não alivia nas críticas às instituições, não. Ele fala num silêncio ensurdecedor de parte do poder político depois das tragédias. Pouca gente se levantando com força. Ele cita algum exemplo? Menciona um caso que deu polêmica. Um senador que propôs a CPI de Brumadinho teria recebido doação de campanha de um executivo de mineradora. O artigo não acusa diretamente, mas levanta a lebre do conflito de interesse, se isso não atrapalha a investigação. Complicado. E as próprias conclusões das CPIs, mesmo a de Minas que pediu indiciamento de gente da Vale, da TÜV-SÜD. Aquela empresa alemã que atestou a segurança, Essa mesma. O autor acha que foi muito pouco, sabe? Diante do tamanho do estrago e da necessidade de mudar a estrutura toda. E o judiciário, o texto também critica? Critica, e bastante. A lentidão, a burocracia, processos gigantescos, milhares de vítimas, danos ambientais complexos, tudo isso emperra, mas não é só lentidão. O texto traz a visão do Comparato de novo, contando da experiência dele numa ação popular lá nos anos 90,
contra a privatização da Vale. Ah, ele traz essa história. Traz. E o Comparato descreve o que ele viu como manobras para atrasar o processo, pressão política, econômica em cima dos juízes, e concluiu que o judiciário, em certa medida, se curvava ao poder do capital. É um relato antigo, mas o Bastos usa para mostrar como é difícil brigar com gigantes. E mais recente sobre Mariana, o artigo cita uma decisão judicial que deu o que falar. Qual foi? Proibiram as comunidades de contratar as assessorias técnicas independentes que elas confiavam, a Cáritas, a EDAS. Mas por quê? A justificativa do tribunal foi que essas entidades não podiam ter vínculo anterior com o movimento social ou igreja. As comunidades e as entidades viram isso como ideológico, sabe? Uma forma de enfraquecer a defesa delas. Elas recorreram, claro. Nossa, isso é muito sério. Porque aí a análise do artigo faz todo sentido. Essa lentidão, a burocracia, decisões que parecem ir contra as vítimas, isso gera uma sensação de impunidade, não? Exato. E aí talvez isso tenha aberto a porta para a tragédia se repetir. A ideia de que, no fim, não dá em nada, ou quase nada. É exatamente essa a linha de raciocínio que o Bastos desenvolve. O poder econômico e a influência política das grandes mineradoras criam um desequilíbrio enorme. Fica difícil aprovar lei mais dura. Fica difícil aprovar, implementar, fica difícil garantir direito básico da vítima, moradia, indenização justa, água, apoio psicológico, especialmente para o mais pobre que tem menos acesso à justiça. E o ponto crucial, falta responsabilização criminal e civil que seja rápida, exemplar, efetiva, que dóia no bolso e na reputação. Aí vira um ciclo vicioso. A impunidade sinaliza que o risco compensa. Ou que as falhas são toleráveis, porque a consequência, mesmo existindo, não assusta tanto quanto deveria. E o fato de Brumadinho ter acontecido só 3 anos depois de Mariana. Com a mesma empresa envolvida. Exato. Vale em Brumadinho e corresponsável em Mariana. É a prova trágica dessa falha do sistema. E aí, direitos fundamentais da Constituição, dignidade humana, vida, segurança, moradia, trabalho, meio ambiente equilibrado, ficam só no papel para quem mais sofreu. Não valem na vida real. É um diagnóstico muito duro. Mas, diante disso, o artigo aponta alguma saída ou fica só na denúncia? Não, ele não fica só na denúncia. Tem um chamado forte para a ação, para efetivar a Constituição, para fazê-la valer de verdade. Ele até cita aquele método ver, julgar, agir da doutrina social da Igreja. A importância de ir lá, ver a realidade das vítimas, ouvir, sentir, ter compaixão, solidariedade, o vinde e vede. E a partir daí, o autor defende que o judiciário, principalmente, tem que ter um papel mais ativo, não só técnico, de aplicar a lei friamente, mas um papel político. Político em que sentido? No sentido de guardião da democracia, dos valores da Constituição, como o próprio Barroso defende. O judiciário ser a voz dos que não têm voz. Garantir que a justiça não pese só para o lado mais forte economicamente. A interpretação da lei para ele tem que buscar sempre o alcance social, a função social da propriedade. E, acima de tudo, defender a dignidade humana. Entendi. Então é um chamado para a Constituição sair do papel e vir à prática, né? Direito concreto para todo mundo. Superar aquilo que um outro jurista citado, o Calmon de Passos, chamou de ditadura branca ou cidadania tutelada. O direito existe na teoria, mas na prática o acesso é bloqueado para muita gente. Exatamente. Elevar a Constituição a sério, em tudo. Principalmente onde ela protege o mais fraco e busca equilibrar a economia com justiça social e ambiental. Bom, essa análise do Cristiano de Melo Bastos realmente nos deixa pensando muito. Mariana e Brumadinho, por essa ótica, não são só acidentes. São sintomas de algo mais profundo, né? Uma falha no sistema onde princípios básicos da nossa Constituição, como a função social, a dignidade humana, parecem perder feio para a lógica do lucro e para a inércia das instituições. O que nos leva a uma última questão, ecoando o Jacques Alfonsin, que também é citado no artigo. Ele fala que a gente precisa urgentemente achar um elo de ligação, um equilíbrio real, sabe? Entre a liberdade econômica, que é importante, e está na Constituição. Sim, artigo 170. E o respeito absoluto pela dignidade humana, que é o fundamento de tudo, o artigo 1º. Aí eu pergunto e deixo a reflexão no ar, pensando em Mariana, Brumadinho e nessas críticas todas às instituições. Que mecanismos concretos, leis novas,
Fiscalização mais forte, um judiciário diferente, mais participação da sociedade ou até uma mudança cultural na responsabilidade das empresas? Que mecanismos seriam capazes de criar e, mais importante, de garantir essa ligação na prática? Como é que a gente faz para a Constituição ser para valer para todos, de verdade, e não só uma promessa distante para quem mais precisa dela?